E aí galera, eu sou Almir Oliveira e hoje nós vamos para mais um vídeo da nossa série Intimidade ou Interação. Hoje nós vamos falar sobre algo que é característica de quem tem intimidade. Como é que eu sei se eu tenho ou não tenho intimidade? Qual que é a principal característica de alguém que tem ou não tem intimidade com Deus? Vamos descobrir isso junto? Começa agora, a Bíblia diz. Fala aí gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar o que para mim é a principal característica de quem tem intimidade com Deus. Nós vamos falar hoje sobre o quanto nós estamos dispostos a sermos moldados. É difícil, é duro, principalmente para nós que somos aqui, tem aquela pontinha de orgulho, e orgulho no bom sentido. Não estou dizendo que você é arrogante ou presunçoso, eu estou dizendo que você é aquela pessoa que não gosta de perder. Eu também sou assim, mas é necessário isso na nossa vida. Deixa eu explicar para você de um jeito muito simples, rápido e muito objetivo. Eu quero que você vá comigo lá na sua Bíblia, no texto de Mateus, capítulo 13, o versículo 24. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranque também o trigo. Só até aí, depois você continua lendo, o resto é só mais um versículo que vai dizer que Jesus manda atar o joio num lugar, o trigo no outro, o joio vai ser queimado e o trigo vai para o celeiro dele, tá? Só para você entender o texto. Mas eu quero que você entenda aí o porquê do joio e do trigo. Para mim é muito claro, é quem quer e quem não quer. É muito simples. E por que trigo e por que joio? Eu não sei se você já parou para analisar isso, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu fui ver um pouquinho da diferença entre os dois. Eu fui ver um pouquinho da característica dos dois, da semelhança entre os dois. E aparentemente eles são realmente muito parecidos. Muito. É quase difícil, para um leigo mesmo, se fosse eu lá no campo, para tentar diferenciar um do outro, era muito difícil eu acertar. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eles estão na sua fase madura, você viu aqui no texto que vai dizer que o trigo ele dá fruto. E o fruto que ele está dizendo ali é aquela semente do trigo que depois vai ser triturada e tudo mais, vai produzir os produtos que a gente conhece. Mas esse fruto que o trigo dá faz com que ele fique pesado, faz com que ele tenha uma carga sobre ele. E essa carga vai fazer com que o trigo fique curvado, ele fica realmente prostrado diante de tanto peso por causa do fruto da semente. E o joio não, o joio fica em pezão lá, inteirão na dele, de boa. E para nós que somos leigos, na fase madura do trigo e joio, fica muito mais fácil de discernir o que é e o que não é. Aqui que vai o X da questão. Joio permanece de pé ali, firme, irredutível e se achando irrepreensível e tá ali, tranquilão. O trigo, por produzir fruto, por ser algo que vai ser separado para o celeiro, ele se curva. Você que já é da Assembleia de Deus, já está rodando aí na sua casa, mas eu sei que você entendeu, querido. Você quer saber se a pessoa tem intimidade ou não tem intimidade? Se ela tem, ela vai se curvar diante daquilo que a Bíblia diz. E até mesmo diante dos seus pastores, diante dos seus líderes, diante dos apóstolos, sei lá o que tem na sua igreja. E eu não estou dizendo se curvar para pecado, se curvar para bobagem, se curvar... Não, é porque assim, quando a gente tem
intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo faz isso com a gente. Por mais que a gente ache que está certo, por mais que a gente ache que está na nossa razão, por mais que a gente ache que tem que manter a postura, o Espírito Santo nos convence a nos dobrar. O Espírito Santo nos convence que nós precisamos ser moldados. E como nós precisamos ser moldados é através de submissão, muitas vezes. Eu também fico louco ao ver as coisas que acontecem dentro das igrejas, principalmente quando vai chegando a época de São João, Halloween. Nossa, me dá uma agonia olhar para dentro da igreja. Mas a gente tem que se manter firme, tem que ser obediente aos nossos pastores, respeitosos e zelosos sempre, em hipótese nenhuma você deve abandonar esses princípios. Nós devemos acompanhar o que está acontecendo na igreja e pautado na Bíblia. Pautado, tem base bíblica, tem direcionamento de Deus. Então nós temos que nos curvar, mas eu não concordo, blá, blá, blá. Não importa. Se você quer alcançar a intimidade com Deus, você vai ter que se curvar para muita coisa. Lembra que nós dissemos no vídeo anterior sobre autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade, ela diz isso também. Que existe alguém hierarquicamente falando dentro da igreja que está acima de nós. Nós estamos debaixo da bênção dessas pessoas e nós devemos respeito a elas. Nós devemos zelo, oração e intercessão, porque não é fácil cuidar de uma ovelha igual você que vive dando cabeçada igual bode, e nós precisamos considerar sempre isso, de que nós devemos se curvar em algumas situações. E eu não estou aqui nem falando como se o seu pastor fosse o Darth Vader, dizendo que um ditador doidão, não. É dizer que às vezes você tem que ouvir, às vezes você tem que aprender, às vezes você tem que baixar a sua bolinha e se colocar no seu lugar, entender que ele é o cabeça, ele é o anjo da igreja. Eu não sou muito fã desse termo de atrair a ira de Deus, mas se tem uma coisa que vai atrair a ira de Deus para a tua vida, é você ser rebelde com o seu pastor, é você ser rebelde com o seu líder, com as pessoas que estão acima de você dentro da igreja. Então, tome muito cuidado, se curve diante de algumas coisas, mas principalmente se curve diante daquilo que a Bíblia diz. Ah, mas eu gosto de fazer tal coisa e não sei o que. A Bíblia diz que você não pode. Ah, mas eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo muito claro. Essa é a minha opinião, foi aquilo que eu entendi na Bíblia, tá? Existe uma discussão muito arcaica da igreja em dizer que o que é pecado fazer tatuagem, não é pecado fazer tatuagem, blá blá, piriri pararó. Você já deve ter visto vários pastores ensinarem sobre isso, várias mensagens, alguns vídeos no YouTube também falam sobre isso. O que eu entendo, o que eu aconselho às pessoas que me perguntam isso, eu sempre pergunto, qual que é a visão do teu pastor? Se para o teu pastor escandaliza, é melhor que você não faça. Ah, mas meu pastor não pode fazer isso, porque na Bíblia não é pecado e não sei o que, tá bom. Mas o apóstolo Paulo também dizia que se o meu irmão se escandaliza ao me ver comendo carne, não tem que comer carne na frente dele. Entendeu? É porque assim, existem pessoas que têm maturidade para aceitar algumas coisas e outras pessoas que não têm maturidade para isso. Eu preciso entender qual que é o meu ambiente, eu preciso entender aonde é que eu estou e me dobrar diante da situação. Se você está numa igreja que acha que é um escândalo fazer tatuagem, o que você vai fazer? Ah, então o segredo é sair de igreja? Se você mudar de igreja, você vai chegar lá e aí vai ser um escândalo você chegar de calça. Aí então não quero ficar nessa. Então vai ser um escândalo você pintar o cabelo. Aí eu vou mudar então. Aí então vai ser um escândalo você chegar lá com... Toda hora vai encontrar alguma coisa que vai ser um motivo para você barrar, para você dizer não, eu não aceito isso, para que eu não quero isso, blá blá blá. Você não vai encontrar uma igreja 100% adaptada aos seus conceitos. Você não vai encontrar uma igreja 100% adepta àquilo que você quer viver. E por isso nós precisamos nos curvar, nós precisamos ser trigo. Você quer dar fruto? E o fruto vai fazer você pender, o fruto vai fazer você se dobrar, o fruto vai fazer você entender o que é submissão. E eu não estou falando aqui, querido, de você ser um alienado que concorda com tudo que está sendo dito no altar. Não é isso. Eu estou dizendo que você ser aquela pessoa que não aceita ser o rebelde. E não aceito ser o rebelde porque eu não quero me aparecer. Eu não aceito ser o rebelde porque eu acho que isso está dentro de mim.
eu consigo vencer o meu desejo por um bem maior. Eu consigo vencer a minha sede de fazer algo se vai trazer um benefício comum. Eu acho que as pessoas precisam entender o que é isso. É saber que às vezes eu preciso me curvar porque outras pessoas também serão beneficiadas. Não é só o meu deleite, não é só a minha vontade, só o meu prazer, o meu bel prazer que deve ser favorecido. É um bem comum, e quando eu digo um bem comum, é favorecendo todos, inclusive todos à sua volta na igreja. Então, se você já tem esse ímpeto, se já tem esse enraizado de você, não, eu quero brigar, eu quero... Não. Dá uma respirada, relaxa, começa a pensar o seguinte, pergunta para Deus, Deus, se eu obedecer o que está sendo dito lá, eu vou estar pecando contra você? Não vai estar, a Bíblia vai te revelar se você vai estar ou não estar. Se ela disser que não, então segura um pouquinho a sua onda, não precisa ter esse desejo de a igreja ser 100% você, não. Se a igreja for 100% você, nem tu fica lá, querido. Nem tu. Então, antes de querer parecer joio, ficar lá irredutível e querer concordar, entender, ser um pouquinho do trigo que você deve ser, medita na palavra, entende se você vai estar pecando ou não, agradando ou não a Deus e vai. Querido, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz.